Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, vamos para as questões 19 e 20. A questão 19 diz: João, quando era criança, possuía um número da sorte. Porém, por algum motivo, esse número foi esquecido. Sobre o número da sorte, ele se lembra que é divisível por 2. Se é divisível por 2, já sei que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Um desses, né? Pá. Segundo, ele diz que é um quadrado perfeito entre 100 e 200. Então, significa que existe uma raiz quadrada desse número que é exata, né? O menor múltiplo comum entre 72 e 48. Então, aqui nesse caso, ele está dizendo que esse número é o MMC de 72 e 48. Então, isso aqui mata a questão, né? Porque eu vou tomar aqui o 72 e o 48 e vou calcular o mínimo múltiplo comum. Então, quando eu divido por 2, eu tenho 36 e tenho 24. Por 2, eu tenho 18 e tenho 12. Dividido por 2, eu tenho 9, 6. Ainda por 2, eu repito 9, dá 3 aqui. Por 3, eu tenho 3 e 1. E ainda por 3, eu tenho 1 e 1. Então, multiplicando, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 é 48. E 48 vezes 3, 144. E aí vem, né, para você conferir a parte de conferência. Terminou em 4. É par, é divisível por 2. Ok. É um quadrado perfeito entre 100 e 200. Sim, o 144 eu posso escrever como 12 ao quadrado. Portanto, é um quadrado perfeito cuja raiz quadrada é 12. O MMC, já vimos, é 144. Né? Então, esse número da sorte é a letra B, 144. Né? Então, vamos para a 20ª. Sabe-se que os números x1 e x2, ambos os números naturais, são ambos naturais. Sabe-se que x1 e x2 são primos entre si. E o mínimo múltiplo comum entre x1 e x2 é 12. Então, o produto desses números corresponde a... Bem, ele diz aqui que o MMC de x1 e x2 é igual a 12. Tá? Tudo bem. E ele fala, MMC, e ele fala que esses dois números são primos entre si. Se são primos entre si, então eu sei que o MDC, o máximo divisor comum de x1 e x2, precisa ser 1. Tá? Porque senão não são primos entre si, né? E aí você observa o seguinte: o número 12 eu posso escrever como 2 vezes 6, né? Dá 12. O número 12 também pode ser escrito como um produto de 3 vezes 4, dá 12. Ou então de 1 vezes 12, também dá 12. E aí o que acontece? Ora, note o seguinte: esses dois números, 2 e 6, são primos entre si, eles precisam ter apenas um único divisor, que é o 1, tá? Então, repara que o 2 eu posso dividir por 1 e por 2. O 6 eu posso dividir por 1 e por 2 também, só aí eu tenho dois divisores, por 3 e por 6. Então, isso não vai rolar, porque o MDC aqui, ó, não é 1, tá? O 3 e 4. Bem, repara o seguinte: o 3 eu posso dividir por 1 e por 3. O 4 por 1, por 2 e por 4. Então, o único divisor comum aqui é o 1. Então, pode ser 3 e 4. Esses números são naturais, são primos entre si, e o MMC é 12. E o 1 e o 2, né? Bem, aí repara, o 1 só posso dividir por 1 e acabou, né? Posso dividir 1 por mais ninguém, natural, né? No caso aqui, o 12 eu posso dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12. Né? Então, eu tenho aqui o 1 como único divisor comum de 1 e 12. E o MDC de 1 e 12 também é 12. Né? O mínimo múltiplo comum. Né? 12 é múltiplo de 1. Né? E 12 é múltiplo de 12. Então, isso significa o seguinte, que eu tenho aqui duas possibilidades. Né? E aí, o que acontece? Bom, o importante dessa questão é você entender que sejam esses números x1 e x2, o 3 e 4, ou 1 e 12,
O importante é perceber que o produto deles, tá? Como é o que a questão pergunta, ó, o produto desses números corresponde a 12. Porque 3 vezes 4 dá 12 e 1 vezes 12 também é. Então, alternativa A, tá? Que é o que ele quer. Então, espero que vocês tenham gostado dessas duas questões e até o próximo vídeo.